O programa Frequência Natural é uma produção da sociedade civil para a Frecaneca FM, a rádio pública do Recife. Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frecaneca. Bom dia, povo querido. Bom dia para todo mundo que está sintonizado com a gente aqui no Frequência Natural. Eu sou a Lara e estou muito contente de estar com vocês celebrando o encerramento dessa nossa primeira temporada de Frequência Natural aqui na Rádio Frecaneca. Bom dia, Renan. Bom dia, Sauda. É isso aí, Larinha. Muito bom dia para você e para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes também. Está indo ao ar hoje o nosso 25º programa, o último programa da nossa temporada. E é a segunda parte de uma série especial de 2 programas que estamos revisitando alguns momentos especiais aqui no nosso Frequência Natural. É a nossa retrospectiva. Que alegria chegar ao fim dessa temporada. Passou por aqui um monte de gente massa, vários temas importantes para a construção do debate em torno da agroecologia. E a rádio é, sem dúvida, um espaço importantíssimo para levar essa construção adiante. E vamos dar início chamando aqui no programa a nossa amiga Ana Lua. Aninha, que esteve com a gente durante vários episódios dessa temporada. A coluna Mulheres da Natureza abrilhantou muito o nosso programa. Foi um espaço dedicado para falar da agroecologia a partir de uma perspectiva do sagrado da mulher. Então chega mais, Aninha, esse espaço é mais que teu. Mulheres da Natureza. Bom dia, bom dia. Que alegria estar com vocês aqui mais uma manhã na nossa série Mulheres da Natureza. Hoje a gente vai abordar o tema das sementes crioulas e, para começar, eu queria contar um caso. Desde que eu cheguei aqui na roça, eu tenho essa vontade de reunir as sementes crioulas e reproduzir elas. E eu já tenho milho e feijão, alguns diferentes tipos, mas eu não tenho grão de bico e é um grão que eu gosto muito de consumir. Então eu fui na cidade, numa loja a granel, comprei uma quantidade, germinei e plantei aqui em casa. E nossa, foi lindo! Deu plantas super saudáveis. E quando eu fui colher os favos, eu percebi que eles não tinham sementes dentro. E eu fiquei, o que é que isso está querendo me dizer? E eu percebi que aquelas sementes de grão de bico, que provavelmente são transgênicas, elas guardam a informação genética da esterilidade, né? São sementes estéreis, que não dão outras sementes, que não frutificam. E eu fiquei, poxa, essa é a informação que eu estou me alimentando, a informação da esterilidade. Será que isso deixa estéril minha mente, minha capacidade de concentração, de meditação, minha capacidade de julgamento, minha conexão com o divino? E eu fiquei pensando que realmente eu não desejo nutrir o meu corpo dessa informação de esterilidade. E fiquei pensando sobre as sementes crioulas, que são sementes originárias, né, que guardam as informações da fonte original, divina e pura. As sementes crioulas, elas dão fruto ao alimento que conecta a gente com a saúde, com a abundância, com a fonte originária. E historicamente, as mulheres foram as principais guardiãs dessas sementes. Imagino que pelo seu instinto selvagem e animal de nutrição. A primeira nutrição que a gente recebe quando a gente vem ao mundo é o leite materno, que contém todos os nutrientes que a gente precisa. Então é importante que essa mulher se nutra também de sementes que carregam informações positivas para esse neném. E ainda quando uma mulher não está amamentando um neném, gerando essa fonte de alimento, ela está nutrindo o sangue menstrual dela com todos os nutrientes, com tudo que ela consome. Que posteriormente, depois que esse sangue sair na menstruação, ele vai voltar para a terra, para nutrir a terra novamente. Então, ainda que ela não esteja amamentando, é muito importante que essa mulher se nutra de sementes com informações genéticas positivas, diretas da fonte. Então, queria aqui trazer meu incentivo para que todos e todas nós possamos tomar posse dessas sementes crioulas e reproduzi-las e se alimentar delas. Também, hoje, queria trazer uma especial atenção a outras sementes crioulas, que a gente não costuma falar muito, mas que são as sementes de árvore. Porque normalmente quando a gente fala sobre sementes crioulas, a gente fala de sementes de grãos, que normalmente são alimentos. Mas, diante da situação do nosso planeta atual, em que a gente está queimando as nossas florestas e perdendo a nossa diversidade de árvores, eu venho aqui trazer também um incentivo para, ainda que você esteja na cidade, no meio urbano,
mas que tem uma árvore na sua rua e você veja que ela está soltando semente, reproduza, pega essa semente, coloca num saquinho com terra e reproduza essa semente, porque quanto mais árvores a gente plantar, quanto mais plantas a gente plantar, melhor nós vamos viver. Então fica aqui meu apelo para que a gente se nutra de alimentos positivos, originários da fonte, e para que a gente reproduza cada vez mais essas sementes de alimentos e de árvores. Assim falei, com muito amor, muita gratidão pela escuta e um beijo, até a próxima. Bem massa te ouvir por aqui novamente, Aninha. Fica registrado o nosso agradecimento a você que tanto abrilhantou nosso programa com a sua fala na coluna Mulheres da Natureza. Valeu demais. É isso aí, Aninha, que massa, mais uma coluna sua aí, a última, né? Ao longo do nosso programa tivemos muitas contribuições especiais aí, Mulheres da Natureza, foi uma série, né? Realmente dentro do Frequência. Só gratidão. Hein? Teve uma outra fala também de uma mulher que foi bem especial, Dona Giselda, que marcou a sua participação no nosso primeiro programa, falando sobre saúde através das plantas. Dona Giselda, que é uma das fundadoras do CESAM, o Centro de Saúde Alternativo da Muribeca. O CESAM é uma associação comunitária formada em 1998 por mulheres do bairro, para juntas superarem a pouca presença do poder público nas questões de saúde no local. O CESAM produz medicamentos fitoterápicos feitos de plantas medicinais e outros itens encontrados na natureza, reduzindo na comunidade o consumo de medicamentos industrializados. O centro também realiza mutirões, feiras de saúde, atividades educativas, em parceria com as escolas do bairro. Então vamos ouvir agora a Dona Giselda. Meu nome é Giselda, eu faço parte de um grupo chamado CESAM, onde a gente trabalha as questões das plantas medicinais aqui no nosso conjunto Muribeca, no nosso bairro. E para a gente é muito importante essa questão de trabalhar a questão da agroecologia, a natureza, porque a gente contempla essas coisas todas, né, em relação às plantas, o desenvolvimento delas, os benefícios que ela traz para a nossa saúde. A gente tem muito mais que receber do que dar dessa natureza tão rica, né, que a gente convive com ela, que muitas vezes passa despercebido. Numa época dessa do inverno, por exemplo, quantas plantas nascem no espaço que a gente trabalha? Plantas que aparecem no inverno, né, e que a gente pode se beneficiar dela na questão da saúde, nesse contato com elas, né, observando, trabalhando e aproveitando ela para justamente trabalhar a questão da saúde. E para mim, assim, é muito importante, né? Porque a gente, além desse trabalho com as plantas, também é um espaço onde a gente pode conversar com as pessoas, pode passar o nosso saber, pode dar continuidade, não é, essa cultura que a gente tem de trabalhar a questão das plantas medicinais. E é muito, muito importante para a gente, né, esse contato, o se preocupar com o outro, né, porque a gente sabe que a questão da planta leva muitas outras coisas, muitas questões assim que a gente pode discutir com as pessoas da comunidade em relação não só à saúde, mas o estado até mental das pessoas, né, porque às vezes as pessoas chegam lá tão angustiado que quando começa a conversar a gente sente que não é nem questão de tomar remédio, é só uma conversa mesmo, né? A gente se sentir útil nesse sentido, né? De poder observar as pessoas, poder contribuir numa conversa, numa orientação e tudo isso. Em relação também ao que a gente está vivendo hoje, a epidemia, como é difícil, né? A gente ficar dentro de casa, nas angústias, porque vê tanta gente morrer, né? E a gente pensar também que a gente está podendo contribuir, porque quando a gente orienta as pessoas que chegam lá, muitas vezes, até com o começo dessa epidemia, né? Dessa coronavírus, onde a gente pode oferecer um lambedor, que é um broncodilatador, com as ervas que a gente já tem o conhecimento, e a gente poder passar isso para as pessoas, poder orientar com chá, que ela possa se beneficiar, né? É assim, dar essa força, passar essa confiança que ela pode se cuidar em casa, que ela pode se curar, né? Se está no início. Então, para a gente isso é tão importante esse se comunicar com as pessoas, né? Porque mesmo nessa fase, a gente não está deixando de ir para o espaço, né? Porque como a gente trabalha com a saúde, a gente não pode deixar nesse momento de estar lá, de poder orientar, de poder conversar com as pessoas, né? De poder aproveitar o que a gente tem agora, né? Para poder difundir tudo isso, esse saber, esse conhecimento.
Então, é isso aí, sabe? Eu acho que o importante de tudo isso é porque a gente se sente útil, porque nós somos já senhoras com uma certa idade que poderia estar em casa, tá aposentada, não sei o quê, esperando a morte chegar. De jeito nenhum. A gente se sente útil porque mesmo com essa idade que a gente tem, a gente pode contribuir para esse povo que tão sofrido, né? Porque a gente sabe como o pobre sofre nessa situação, principalmente num momento como esse, de epidemia, né? A falta de orientação e a gente poder passar esse saber para as pessoas. Isso é de fundamental importância para esse trabalho que a gente tem. E a gente vai fazer uma pausa aqui no Frequência Natural com a música Chorei, Chorei, interpretada pelo grupo de Coco Oricuri. Quando fores à praia do Poço da Lembrança Maria Pequena, quando fores à praia do Poço da Lembrança Maria Pequena. Chorei, chorei, chorei ao depois tive pena. Chorei, chorei, chorei ao depois tive pena. Quando fores à praia do Poço da Lembrança Maria Pequena, quando fores à praia do Poço da Lembrança Maria Pequena. Chorei, chorei, chorei ao depois tive pena. Chorei, chorei, chorei ao depois tive pena. Quando fores à praia do Poço da Lembrança Maria Pequena, quando fores à praia do Poço da Lembrança Maria Pequena. Chorei, chorei, chorei ao depois tive pena. Chorei, chorei, chorei ao depois tive pena. Não chore não, viu? Não vai chorar, viu? Que seu amor há de voltar, viu? Não chore não, viu? Não vai chorar, viu? Que seu amor há de voltar, viu? Não chore não, viu? Não vai chorar, viu? Que seu amor há de voltar, viu? Não chore não, viu? Não vai chorar, viu? Que seu amor há de voltar. Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca. Voltamos com Frequência Natural, nosso programa de despedida da primeira temporada aqui na Rádio Frei Caneca. E já aproveitando esse episódio para revisitar entrevistas que foram ao ar ao longo desses 6 meses aqui na rádio. É isso mesmo, Lara. E a gente vai voltar agora lá para o nosso episódio número 13, onde a gente falou do Bem Viver Chucuru, povo guerreiro aqui do nosso sertão, que nos inspira por sua história e sua luta. Viva o povo chucuru da Serra do Urubá! Viva! Então vamos ouvir Dona Socorro, guerreira chucuru que lutou ao lado do cacique Chicão pela retomada do território. Ela vai contar da importância dessa reconquista para o povo e falar das mudanças causadas por essa vitória. Vamos ouvir Dona Socorro. Salve a Mãe Natureza, salve a terra sagrada, salve as águas do Ororubá. A Mãe Natureza que nos protege e nos guarda, governa e ajuda nós trabalhar. Obrigado, Mãe Natureza. Quando a gente começamos nessa luta de retomada, foi difícil, porque nem todos os índios gostariam de ficar junto conosco com medo dos fazendeiros. Eram uns homens fortes, mais de 200 poceiros nós tínhamos na época.
mas através da crença, através dos nossos toré, através do nosso gesto de união, de conversar com o povo e explicar para o povo o que era que a gente poderia junto fazer. A gente conseguiu a normalizar todo mundo com o mesmo objetivo. Um objetivo de melhoria, porque na época nós vivíamos muito difícil, com fome. Sobre a educação era horrível, a saúde, a subsistência, a gente também quase não tinha nada, porque não tinha terra para trabalhar. E aí a gente, junto com Chicão não tinha preguiça de ensinar, porque Chicão não foi só um cacique e também um professor. Um pensador. Pensava no melhor para o seu povo. Ele pensava que no pessoal dele ter barriga cheia, ter roupa favorável para vestir, para sair para as festas, que a gente isso não tinha. Não tinha uma mesa farta. Nós tínhamos uma precisão extrema. Já outro. E assim como a gente estava falando, a gente vai continuar ainda com o mesmo assunto. Em 92, foi todo esse processo de retomada que a gente tivemos. E aí, como o Chicão era, eu falei, era professor e um pensador, mas não é assim que veio o atrapalho. Tiraram a vida do nosso guerreiro. E aí nós ficamos sem chão, fiquemos pensativos. E agora, o que vamos fazer? Nem a terra demarcada e nem tudo resolvido como era o seu pensamento. Mas assim a natureza nos fortaleceu, deu coragem. A natureza nos ajudou em pensamentos. A natureza ajudou de muitas as formas que era preciso. E aí veio o cacique Marcos, completando o sonho do seu pai, Chicão, que era a saúde, a subsistência e a educação. E aí nós tivemos uma mudança difícil, mas acreditando que tudo ia dar certo, com os nossos mais velhos, com todas as lideranças trabalhando no coletivo, um coletivo amigo, um coletivo unido, um coletivo que pensava também no mesmo objetivo. E aí não tivemos tanto atrapalho, tivemos saudade, tivemos falta, mas vamos tocando o que a gente precisava para frente. E aí, Marquinhos, muito jovem, mas a sua mãe e as outras lideranças. E quando a gente menos esperou, Marquinhos assumiu o cacicado com a maior vontade e coragem. Todas nós orando, pedindo ao encanto dos encantos de luz que ajudasse, e eles ajudaram. Ajudaram tão bem que ele deu continuidade e um trabalho bonito, um trabalho que não deixa a desejar. Um trabalho de esforço, de coragem, de prazer de estar junto com o seu povo e com todas as lideranças. Sua mãe, uma mulher de coragem, mulher guerreira, mulher que parece que Chicão estava vivo, porque foi um trabalho bonito com todo o seu pensamento que ele deixou e que ele falava a todos nós. E aí, até hoje, nós não temos de que se reclamar. Temos o que agradecer
aos céus e à natureza sagrada, a nossa Mãe Terra, que é ela e é por ela que vivemos e continuamos. Assim nós pensamos todos em conjunto. Obrigado. Mais uma vez a gente só tem que dizer obrigado, Senhor, meu Deus, por ter dado coragem a nós e ainda a mim também, para me relembrar e falar alguma coisa. A gente também cuida muito com a natureza sagrada, a agricultura. A agricultura fez nós mudar de vida, fez nós e sim engrandecer. Porque na época nós não podíamos plantar o que a gente queria, o que a gente pensava. E hoje a gente vive e a gente faz o que a gente quer, o que a gente puder plantar, cuidar. Isso é muito importante. E ainda também melhorou muito para as nossas escolas, que tudo que a gente colhe, a nossa colheita fica toda dentro das escolas, para a merenda dos nossos curumim. Os nossos curumim hoje têm uma merenda de qualidade, alimento que os seus pais, as suas mães e eles mesmos ajudam a plantar e colher. Então, isso é muito importante. Foi, é e será sempre a Mãe Natureza cuidando muito bem de todos nós. Eita, que a história desse povo é de muita luta mesmo, viu? Na verdade, é a história de todos os povos tradicionais. Os povos indígenas, os quilombos, as comunidades pesqueiras, extrativistas, enfim, todo mundo, né? Nós que fazemos o Frequência Natural defendemos os direitos desses povos aos seus territórios e a preservação dos seus modos de vida. Vamos para o intervalo musical e a gente volta já. Vamos ouvir Cacuriá de Dona Teté, uma música Capim Cheiroso, do álbum Serra do Mar. Meu capim cheiroso, eu já vou embora, eu já vou embora, quero ver quem chora. Meu capim cheiroso, eu já vou embora, eu já vou embora, quero ver quem chora. Adeus minha rosa branca, de branca perdeu a cor, se me perderes de vista, não me perca de amor. Meu capim cheiroso, eu já vou embora, eu já vou embora, quero ver quem chora. Meu capim cheiroso, eu já vou embora, eu já vou embora, quero ver quem chora. Eu vou dar a despedida como deu a Jaçanã. Não cantamos tudo hoje, deixa o resto pra amanhã. Meu capim cheiroso, eu já vou embora, eu já vou embora, quero ver quem chora. Meu capim cheiroso, eu já vou embora, eu já vou embora, quero ver quem chora. Quando eu canto essa cantiga, dá uma dor no coração. Eu me lembro de Teté nas noites de São João. Meu capim cheiroso, eu já vou embora, eu já vou embora, quero ver quem chora. Meu capim cheiroso, eu já vou embora, eu já vou embora, quero ver quem chora.
Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Freicaneca. Está de volta com o nosso Frequência Natural. O programa de hoje está em clima de encerramento de temporada e hoje a gente está revisitando alguns momentos desses 23 episódios de programa que foram ao ar ao longo desses 6 meses. E no episódio 15, a gente falou sobre alimentação e conversou com a educadora Mariana Ramos. Ela que é nutricionista e milita por uma alimentação mais saudável. Vamos ouvir a entrevista. Bom, Lara, obrigada então pelo convite para essa conversa. Para mim, o jeito que a gente come, a nossa alimentação, a nossa nutrição é muito a forma como a gente pisa nessa terra, né? Então, tá muito conectada essa prática, né? A comida tá muito conectada com a forma como a gente enxerga, né? A vida, o planeta, as relações e tudo mais. Meu nome é Mariana Ramos, eu sou nutricionista, eu moro em Florianópolis, sou mãe da Malu, de 5 anos, e tenho uma caminhada aí de 15 anos na agroecologia, então gosto de me apresentar como educadora, como técnica, como militante da agroecologia, que desde a graduação eu entendo que não tem como ter comida saudável sem ter agricultura saudável, né? Sem ter solo saudável. Então estou nessa luta aí e fiz aí uma formação de mestrado e doutorado no desenvolvimento rural e venho trabalhando aí com a pesquisa também, envolvendo os sistemas alimentares sustentáveis e especialmente as cadeias de produtos da sociobiodiversidade. Então tem um tempo já que eu venho trabalhando e a ONG ANAMA, Ação Nascente Maquiné, onde eu trabalho, vem trabalhando na promoção, no fomento de cadeias de frutas nativas da Mata Atlântica. E o carro-chefe nosso aqui no sul, no litoral norte, é o açaí Jussara, mas também o butiá, guabiroba, o araçá, jabuticaba, né, e tantas outras. A gente sabe que o poder econômico, na maioria das vezes, fala mais alto que a saúde e também que a vida das pessoas, infelizmente. Quais são os caminhos para que a alimentação saudável finalmente seja democratizada aqui no Brasil? Olha, a gente precisa, para realizar isso, em primeiro lugar, aprofundar a democracia, né? Assim, então, para aprofundar a democracia, a gente precisa investir e valorizar demais a educação, né? A educação crítica, a educação que emancipa o pensamento, a educação que dá asas, né? Que faz voar todo cidadão, toda cidadã, que passa a entender, então, o que é a perspectiva do direito, né? Que passa a entender, então, como a alimentação saudável, ela é um direito humano, um direito de todos e não é um privilégio, né, de ninguém. Então, acho que, antes de mais nada, para a gente democratizar, a gente precisa aprofundar a compreensão e a prática de democracia no nosso país e aí a gente precisa estar pensando na educação, tanto formal, e aí reverter esse quadro de desmonte, de desvalorização do professor, de desvalorização da escola, de reverter isso profundamente, né? E ao mesmo tempo pensar também na educação não formal, na educação popular, que permeia o campo, que permeia a floresta, que permeia a cidade, pelas vozes e pelo trabalho de inúmeros coletivos, associações, organizações, sindicatos, que estão há anos fazendo educação popular no país e que trabalham com o tema da agroecologia e da alimentação saudável há muitas décadas, né? Então, é preciso fortalecer esse trabalho, seja por meio da captação de recurso de maneira solidária, como vem sendo feito há muitos anos, mas especialmente por meio de política pública. A gente nunca teve política pública robusta que mantivesse, que desse capacidade de planejamento dos processos educativos populares de maneira contínua, né? De maneira num horizonte de tempo de 5, 10, 15 anos, né? Então a gente precisa de política pública apoiando a educação formal, apoiando a educação informal e também retomando as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, que o Brasil é vitrine para o mundo, né? Então, nunca abandonar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, pelo contrário, sempre fortalecer. Ele é um programa que democratiza muito o acesso à alimentação saudável e faz de uma maneira que consegue formar hábitos e educadores, que são as próprias crianças e jovens, que passam a ter acesso a essa comida de verdade no seu cotidiano escolar, que levam para sua família, que levam para sua comunidade essa compreensão profunda
e esse paladar diversificado que ele conhece na escola, que consegue praticar a compra da agricultura familiar, que consegue praticar um cardápio diverso e saboroso, né? Então, eu acho que são duas vertentes principais para democratizar o acesso à alimentação adequada e saudável no país. Uma é o apoio à educação formal e não formal, e isso com política pública, com orçamento público, com recurso do povo, administrado pelo governo. E outra é a manutenção das políticas públicas de segurança alimentar nutricional, que eu destaquei aqui o Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas tem o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, que precisa ser retomado urgentemente, que cumpriu, ele deu um show em 10, 12 anos de existência, né, fazendo com que muitas famílias agricultoras se organizassem na sua produção com esse mercado garantido, então tendo uma ascendência, né, uma organização da sua atividade econômica mesmo muito positiva, ao mesmo tempo em que esse alimento abastecia populações em vulnerabilidade social, em fome, né, nos mais diferentes rincões desse país, e nesses processos, organizações de mulheres, organizações de jovens, encontrando caminhos para fortalecer seus sonhos e as suas atividades produtivas, né? Então, fundamental essa dimensão das políticas públicas para a gente democratizar o acesso à alimentação saudável no país. Uma maneira de favorecer a agroecologia nesse processo seria acabar com o subsídio para os agrotóxicos e para a monocultura. Mas pensando no impacto mais abrangente, sabendo que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne e de várias culturas agrícolas, como tu enxerga o papel do país na transformação da cultura alimentar do mundo? Olha, essa é uma pergunta bem complexa, né? Muito interessante, porque a gente não consegue pensar nela sem refletir sobre o contexto macro, né? Macroeconômico, macropolítico, dos dois grandes modelos, digamos assim, que estão colocados no Brasil em relação à produção de alimentos, né? Que a gente pode identificar então como a agricultura industrial, a agricultura patronal, ou o agronegócio, como a propaganda fala, né, na TV, e a agricultura familiar, a agroecologia, a agricultura camponesa, né? E hoje o Brasil, como vocês mesmos colocaram aí da rádio, cumpre um papel de acabar fortalecendo o sistema alimentar industrial, né? Pela produção de soja, de carne e de outras matérias-primas que reforçam um padrão alimentar centrado, né, no grão e na proteína animal, e que devasta, né, que está muito relacionada a causas, destruição ambiental, cultural e social no rural brasileiro, né? Então, eu acho que se o Brasil conseguir reverter essa chave, reverter esse desequilíbrio e passar a fortalecer mais esse modelo da agricultura camponesa, da agricultura diversa, da agroecologia, e aí pautar o seu leque produtivo, inclusive mantendo exportação, porque tem demanda para alimento diverso, tem demanda para alimento saudável, tem demanda para alimento fresco, tem demanda para alimento pouco processado, que é a expertise da agricultura camponesa, da agroecologia, né? Então tem muito conhecimento nesse modelo de agricultura diversificada que pode ser potencializado pelo Brasil enquanto nação, enquanto projeto de desenvolvimento, né? Então, quando o Brasil fizer isso e valorizar a diversidade que tem, biológica e cultural, em detrimento de valorizar esse monocultivo e essa pauta única de exportação, que hoje é o que o governo incentiva, a gente vai conseguir ser um grande exemplo de transformação na cultura alimentar do globo, né? Então, eu acho que a chave está na mudança nessa balança em que o recurso maior, a atenção maior, a cultura maior de educação, de mídia, de publicidade vai estar centrada na diversidade, né? Nos produtos da agrofloresta, nos produtos da sociobiodiversidade, no milho crioulo, nos tubérculos, na diversidade de carnes, de pescados, né, que está sendo produzida aí pelas mãos das milhares de famílias camponesas e tradicionais e indígenas que o Brasil tem a fartura de abrigar, né? Em setembro, o Guia Alimentar para a População Brasileira sofreu diversos ataques do atual governo.
É um guia que basicamente explica de uma maneira simples para o povo sobre a importância do consumo de alimentos de verdade, reconhecido e elogiado mundialmente. Você pode comentar um pouco sobre o impacto das novas propostas que estão nesse guia? Tem um trecho do relatório da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a última, né, cujo lema era comida de verdade no campo e na cidade, que diz que para comer comida de verdade, a gente precisa conhecer a verdade sobre a comida. E isso é fundamental e tem tudo a ver com o que está acontecendo, essa polêmica em torno do Guia Alimentar para a população brasileira, criada muito pelo Ministério da Agricultura e pelo setor da indústria de alimentos, né, que se sentiu então bastante incomodada com o novo guia que se baseia numa classificação de alimentos a partir do seu grau e propósito de processamento, né? Então, a alimentação saudável é a alimentação fresca, é a alimentação produzida em casa ou no restaurante produzida com alimento de qualidade, com alimento inteiro, com alimento com hortaliça, com grão, com gordura de qualidade, né? Não qualquer gordura, com menos aditivo químico, com menos processos de industrialização, adição de sal, açúcar em quantidades inadequadas e de corantes, aromatizantes, cujo único propósito é mudar a aparência ruim de um alimento industrializado e que a gente chama de aditivos fantasia. Não é fantasia, agora me fugiu o nome, né? Mas são aditivos alimentares completamente supérfluos, né? Que estão ali só para mascarar uma baixa qualidade do alimento industrializado, que são os corantes, os aromatizantes, e que causam inúmeros problemas à saúde, né? Quando a gente for pensar na questão da hiperatividade em crianças, a relação com corantes e outros problemas renais, enfim, não é muito tema que a gente vai aprofundar aqui, mas o fato é que se sabe o impacto dos aditivos alimentares e dessa inserção, a adição de gordura, sal e açúcar em quantidades completamente fora da capacidade do organismo humano de processar de uma maneira que não vá gerar adoecimento, né? Então, toda essa questão das doenças crônicas não degenerativas, da ascensão da obesidade, que é uma epidemia que a gente precisa olhar, né? E dos diversos casos de câncer, e da diabetes, e da pressão alta, e que são as principais causas de incapacitação dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, é um problema seríssimo de saúde coletiva no mundo ocidental. Então, o Guia Alimentar da População Brasileira, quando ele usa a classificação de alimentos a partir do seu grau e propósito de processamento, ele escancara, ele chama a atenção para todo esse fenômeno de adoecimento que está relacionado ao aumento da oferta e do consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, e que precisa ser freada urgentemente, né, sob pena de que esse adoecimento, essa crise da obesidade e das doenças crônicas não cesse, né, só se aprofunde, só se agrave, né? Então tem uma série de materiais audiovisuais, documentários que já estão produzidos sobre isso. Eu acho que um que vale a pena destacar é Muito Além do Peso, né, que mostra o drama que é a obesidade infantil, a má alimentação, a má nutrição das crianças e jovens no país, né? Então eu acho que a gente precisa ter esse olhar muito claro e tranquilo de entender que não tem como voltar atrás nessa classificação de alimentos, que não tem como voltar atrás no texto do guia. O texto do guia é perfeito, ele tem que ser mantido, tem que ser expandido, tem que ser multiplicado por outros países, assim como já vem acontecendo, e a gente precisa frear esse padrão de consumo de refrigerante, de suco em pó, de salgadinho de pacote, de pão de pacote, de barra de cereal, de alimento ultraprocessado, que só faz bem para a questão do lucro das grandes indústrias de alimentos, né? Não faz bem para o meio ambiente, não faz bem para a saúde humana, não faz bem nem para o orçamento público, porque são, por exemplo, o refrigerante tem subsídio
né? E como tu comentasse antes dos agrotóxicos, então tem esse modelo econômico, esse padrão alimentar que sustenta um modelo econômico falido e que faz a gente adoecer, ele nem gera imposto, ele nem faz a gente arrecadar, a gente enquanto nação, enquanto governo, enquanto povo, tem menos dinheiro para atender as nossas necessidades. Então ele não é bem sucedido em nenhum aspecto. Então é fundamental que a gente defenda o nosso guia alimentar para a população brasileira e compartilhe, multiplique e não aceite nenhum tipo de mudança e essa não aceitação parta de uma compreensão muito clara, muito tranquila de que faz sentido. Comer bem é comer alimento fresco, é comer alimento pouco processado, né? A gente precisa do processamento para nosso ritmo de vida. A gente não vai ter como cozinhar sempre, comprar sempre, vai ter dias que a gente precisa de uma praticidade maior, né? Isso é fato. Mas aí tem a ver com qual modelo de processamento de alimentos que a gente quer, enquanto povo, enquanto país, né? Fica a dica aí para quem ainda não acessou o Guia Alimentar. Tem na internet um PDF e é importantíssima a leitura. Agradecemos muito esse tempo com você aqui no programa Frequência Natural. Ir para frente, né? Esse é outro lado do Guia Alimentar para a população brasileira. A gente precisa fortalecer um modelo de processamento saudável, seguro do ponto de vista sanitário e plural, né? E aí isso precisa de muitas mudanças também. Tá bom? Acho que era isso. Foi um prazer falar com vocês e espero que eu tenha contribuído aí para que esse conteúdo tão importante seja um conteúdo bem útil, né? Bem gostoso aí da gente estar aprofundando a nossa compreensão sobre comida, sobre alimentação. Tá? Um beijão, um abração para todo mundo. Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Freicaneca. Estamos voltando para o Frequência Natural e agora é para valer o clima de despedida. Esse é o nosso último bloco dessa temporada aqui no Frequência Natural. É isso mesmo, amigo. Foram 6 meses de um grande desafio que a gente encarou. Preencher esse espaço aqui na rádio, trazendo temas tão importantes da nossa militância. É isso aí, Salda. A gente trouxe para o debate temas como reforma agrária, feminismo, alimentação, educação, saúde pelas plantas, agricultura familiar, maconha, abelhas, homeopatia, extrativismo, agrofloresta, sementes crioulas. Foi tanta coisa massa que a gente falou nessa temporada. Falamos também sobre as punks, né, Larinha? Na verdade, esse tema das punks foi bem especial aqui no Frequência Natural. Esse quadro foi conduzido pelo nosso querido Tiago França, um grande pesquisador e entusiasta dessas plantinhas alimentícias não convencionais. Então vamos chamar ele aqui outra vez. Olá, eu sou Tiago e estarei aqui com vocês no Frequência Natural com o Minuto Punk. E vou falar sobre as plantas alimentícias não convencionais. Será que nós sabemos mesmo o que são as punks? O termo ganhou forma aqui no Brasil, através do professor Valdeli Knupp, e pode ser muito mais abrangente do que nós imaginamos. Na verdade, tudo gira em torno do que é convencional. Porque toda planta ela é mato, é espontânea em algum lugar. E foi consumida, selecionada e disseminada de forma convencional. Isso por alguém ou por algum povo. Depende então da cultura. O que é convencional aqui em Pernambuco, por exemplo, pode não ser lá no Rio Grande do Sul. Lá é muito comum encontrar nas feiras o figo da Índia, que nada mais é do que o fruto da palma, tão abundante em nosso estado. Mas falar de frutas é bom porque elas também são um exemplo da amplitude do termo. A forma de consumo de um alimento ou parte dele pode torná-lo punk. Exemplos muito conhecidos hoje em dia são da jaca verde, a banana verde e o mamão verde. Com essas frutas, nós podemos fazer uma infinidade de receitas, como a carne de jaca, que tem várias formas de preparo e serve como recheio de muitos pratos e quitutes também. Da semente de jaca verde, nós podemos extrair um palmito delicioso e também a semente da jaca madura pode ser cozida e também fica uma delícia. Da banana verde tem a biomassa, que dá para fazer desde vitaminas, engrossar caldos, até fazer brigadeiro. E o mamão verde, muito conhecido também pelos doces, né? A gente também pode fazer um maravilhoso macarrão. E para tudo isso tem receitas na internet, é só você pesquisar. Uma coisa interessante de se pensar é que em cada planta existem nutrientes específicos, que são disponibilizados em partes específicas e em momentos específicos também. Ou seja, uma fruta verde tem nutrientes diferentes de uma fruta madura. Nas flores tem nutrientes que o fruto não tem. As folhas têm coisas que as raízes não têm e assim vai. Quando pensamos assim, olhamos para as outras partes e também para outras maturidades para o consumo.
Coisas que às vezes são até mesmo descartadas, sabe? Como as folhas da cenoura e da batata doce, a flor do girimum, que são super nutritivas também. A punk não é só mato. Ela também pode estar ali na feira, pertinho de você. E todo mundo sabe, né, que quanto mais diversa e viva é a alimentação, melhor é a nutrição. Um cheiro para vocês e até o próximo Minuto Punk. Muito massa, Thiago. É interessante também te ver essa perspectiva, né? Que dentro desse conceito que se criou de punk, existe também as frutas que a gente costuma comer no nosso dia a dia, só que preparadas de formas diferentes, né? De partes diferentes, muito massa. Bom demais relembrar esses momentos. Aliás, as participações dos colunistas foram bem especiais aqui no nosso programa. Pois então, bora chamar a coluna Corpo como Território Agroecológico, que nossa companheira Nina conduziu durante essa temporada aqui na Frequência. Simbora que o nosso corpo é o nosso território. Olá, pessoal. Bom dia, eu sou a Nina. Sou geógrafa. Trabalho com agroecologia, extensão rural, movimentos sociais e homeopatia para a transição agroecológica e produção de agroecossistemas saudáveis. Vou trazer aqui hoje algumas reflexões sobre a soberania alimentar, que é um tema fundamental, né, para a agroecologia. A gente pensar que estratégias, né, a gente cria para fortalecer esses agroecossistemas saudáveis que vão produzir, né, alimentos de qualidade para a gente. E essa é uma longa conversa, né, dá para a gente olhar ela por diversas perspectivas e eu vou tentar trazer aqui algumas, principalmente relacionadas ao tema aqui que eu quero trazer sempre, que é o corpo como território agroecológico. Então, tentar trazer essa reflexão para o corpo, ou seja, para o nosso cotidiano, para as nossas práticas, né, do dia a dia e como que a gente pode fortalecer a soberania alimentar, tanto a nível local quanto a nível global, né, fazendo essa passagem por essas escalas. Bom, primeiro eu queria trazer essa reflexão de que a soberania alimentar, falar de soberania alimentar é falar de autonomia camponesa, né? E autonomia camponesa é falar de reforma agrária, de acesso à terra, né? E tudo que vem junto, né? Ferramentas, sementes, né? Projetos, acesso a crédito e tudo que é necessário para que um agricultor desenvolva os seus agroecossistemas de forma saudável, né? E essa autonomia parte pelo acesso à terra, principalmente. E aí, pensando mais nessa questão do corpo, né, como território agroecológico, eu queria trazer um pouco a questão do papel das mulheres na construção, né, da soberania alimentar. A gente sabe que no meio rural, né, são as mulheres as principais responsáveis pela diversidade produtiva, né, de alimentos, tanto no sentido do cultivo, né, também sendo guardiões de sementes, e também numa outra etapa da soberania alimentar que é pouco falada, que é o beneficiamento dos alimentos, né, o preparo desses alimentos, a conservação desses alimentos. Então, é uma cadeia, né, que ela não está só no cultivo, ela está, né, desde a semente que é guardada até o como lidar com os desperdícios, com o reaproveitamento de alimentos, que a gente sabe também que essa geralmente é uma preocupação das mulheres, né? Então, o convite aqui é para a gente trazer a importância de que esses cuidados e essa preocupação, ela tem que ser de todo mundo, né? De quem está no campo, de quem está na cidade também, né? Então, criando redes de comercialização, né? De quem você compra, né? Como você está adquirindo seus alimentos, né? A gente tem aí vários movimentos sociais MST e a Via Campesina, né? Movimentos pequenos agricultores, produzindo alimentos de qualidade, né? Saudáveis. Então, como que a gente fortalece essas redes? E outra questão é o papel dos homens, né, nesses espaços da soberania alimentar, que vão do cultivo ao preparo, né, com a importância dos homens assumirem também
esses espaços e essa construção da soberania alimentar. Valeu demais, querida Nina. Foi muito massa a sua participação aqui no nosso programa. A gente agradece de coração. Não faltam bons momentos para a gente recordar. Cada participação foi bem especial. Então, finalmente, vamos chegando ao fim. A gente está muito contente com o trabalho que foi realizado e tomara que cada vez mais a agroecologia possa estar ocupando espaços democráticos para fortalecer o debate e a militância. Muito feliz com essa primeira temporada e a sensação de ter preenchido esse espaço com muita ideia boa, com muita construção massa, com muitos aprendizados, com muitas mensagens positivas e personagens inspiradores. Personagens reais, né? Viva o Frequência Natural! Viva! Muito bom, gente. Eu também estou muito contente e só tenho a agradecer todo mundo que colaborou com o nosso programa. A cada colunista, a cada participante, cada ouvinte que acompanha nossos programas na rádio ou nas plataformas digitais. Recebam nossos sinceros agradecimentos. E todos os episódios dessa temporada seguirão disponíveis nas plataformas digitais. Procura lá no YouTube e no Spotify que tem todos os programas que foram ao ar. Então é isso, minha gente. Um cheiro bem grande para vocês. Eu sou Lara Moura e vou me despedindo do Frequência Natural e de toda essa energia boa que a gente teve por aqui. Eu sou Pedro Saldanha e também vou me despedindo. O Frequência Natural é uma produção do coletivo Família Baobá, com as vozes maravilhosas na vinhetas de Raj Michael, Flavinha e Chico. A apresentação é de Lara Moura, Pedro Saldanha e Renan Jamaica. Artes e mídias por Lia Braga. E nos trabalhos técnicos, Guto Rasta e Memes Etiópia. Eu sou Renan Jamaica e quero dizer que foi uma imensa alegria partilhar esse espaço com vocês aqui na rádio. A gente vai terminar o nosso programa com a música Ouro da Terra, de Gaia Piá. Como vento, pra longe chegar, duvidar dos sentimentos que eles chegam, podem lhe atrasar. Quanto mais for verdadeiro, mais o sol pode brilhar. Chegou um novo tempo, pra humanidade se encontrar. Chegou um novo tempo, é a frequência natural. É que o ouro da terra, menino, mas é o milho que cresce pro sol. Digo que o ouro da terra, menina, tá nas crianças e tá no Deus maior. Digo que o ouro da terra, menino, mas é o milho que cresce pro sol. Digo que o ouro da terra, menino, tá nas crianças, tá no Deus maior. Para sobreviver, em vez de alimentar esse sujo sistema, plantar as sementes, corram pra colher. Eu digo que o ouro da terra, menino, mas é o milho que cresce no sol. Digo que o ouro da terra, menina, tá nas crianças, tá no Deus maior.
pra não se preocupar. Devemos aprender com as crianças, reaprender pra ensinar. Devemos aprender com as crianças, manter pureza nesse caminhar. O ouro da terra, o ouro da terra, o ouro da terra, o ouro da terra. Tudo que precisamos, menina, a terra dá para sobreviver. Em vez de alimentar esse sujo sistema, plante as sementes, vão pra colher. Eu fiz. Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Freicaneca. O programa Frequência Natural é uma produção da sociedade civil para a Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.